Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o papo vai ser sobre saúde. Eu vou conversar com o médico Bruno Moura, que é clínico geral, e vai falar pra gente sobre os pilares da medicina. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Liz? Tudo bem para todo mundo que tá assistindo? Grande abraço. Bruno, como que funcionam os pilares da medicina? Eles são quantos? Na realidade, esses pilares assim, não são formalizados na medicina. Não é algo que fala assim, existem esses pilares na medicina. Esses pilares são coisas que eu considero, na verdade, são os meus pilares da medicina. Você aprende muita coisa na medicina, assim, então certas coisas são que eu considero mais importantes. Sim. E no meu atendimento, assim, no dia a dia, eu percebi que esses são os 4 pilares que eu levo mais a sério, assim. Que você segue na sua profissão. Que eu acho que tem um diferencial muito grande. É o básico da medicina, na realidade. E quais seriam eles? Conta pra gente. O primeiro pilar seria a empatia. Você se pôr no lugar do paciente, tá? Ter compaixão pelo paciente. Saber o que ele está sentindo, tentar se colocar lá. Que normalmente você encontra o paciente muito fragilizado, né? Ele sempre está num momento difícil. E muita coisa que eu escuto é que não conversa muito, já chega, sabe, não olha com o paciente, tem que olhar o paciente, tem que chegar junto ali, sim, empatia, sabe? Exatamente. E além da empatia, o que mais que você considera importante? Essa empatia, na realidade, quando você tem empatia, você vai para o segundo pilar que eu considero que é a relação médico-paciente. Sim. Quando você tem empatia, você se põe no lugar do paciente, você automaticamente já estabelece uma relação médico-paciente melhor. Essa relação médico-paciente é importante porque você vai coletar informações, que a gente chama de anamnese na medicina, que são informações fundamentais sobre o paciente. Como você está com essa relação boa já com o paciente, você pode pegar a história da doença, quando surgiu, os sinais, sintomas, toda essa entrevista que a gente faz, todo mundo já foi no médico, né? Então, sabe? Ele vai se sentir confiante para conversar com você. Seja confiante e fala coisas até que você nem pergunta. Mas que pode ajudar o diagnóstico. Vai ajudar. Às vezes eu tô lá falando, mas doutor, mas tem mais uma coisa que eu queria falar. Porque ele sentiu confiança da empatia e foi para essa relação. Então, um pilar leva ao outro. Empatia, relação, paciente, se médico. Empatia, não vai ter relação, né? Exato. Isso. E na sequência, o que vem depois? O terceiro que eu considero é o raciocínio clínico. O raciocínio clínico é a parte da bagagem do médico, né? Claro. O que ele tem de conhecimento, que ele estudou. Daí, se ele vai com essas informações que ele vai coletar, ele vai ter um raciocínio lógico, clínico, baseado em tudo que ele sabe de anatomia, de sinais e sintomas, para ir chegando numa hipótese diagnóstica. Conhecimento é a base de tudo, né? O médico tem que estudar, tem que saber. Com certeza, tem que estar sempre se atualizando, se mantendo informado. E sem empatia, sem relação médico-paciente, você não vai conseguir coletar informações necessárias para você ter um raciocínio clínico correto. E a gente estava agora falando de conhecimento, que as doenças elas vão se atualizando, né? Vírus respiratórios. A Apucarana está registrando vários casos disso. Sim. E não é a mesma gripinha de quando a gente era criança. Não. O que atrapalha muito hoje em dia, assim, é a dengue, no caso, hoje. Porque, assim, você fica até meio tendencioso a dar o diagnóstico, porque a dengue, ela, assim, cada paciente é de um jeito. Às vezes o paciente é com sintoma de gripe só, mas às vezes está com uma fraqueza, já pode ser dengue. Daí você não pode entrar com alguns remédios, por exemplo, anti-inflamatório, ibuprofeno, diclofenaco, nimesulida, você não pode dar. Daí é difícil, sim, já mascara bastante. Aí a importância do conhecimento do médico, o terceiro pilar. E do exame físico. Exato. O exame físico tem que fazer certinho, que é o quarto pilar, que é a clínica, que é o exame físico. Que é você fazer certinho o exame físico. Você não pode só chegar ao paciente lá, pedir um monte de exame, sem conversar com o paciente, sem examinar ele. Está com um sintoma gripal, você tem que examinar toda a parte, cavidade oral, nasal, tá? A parte também do sistema respiratório inferior, que é o pulmão, tem que auscultar o pulmão. Tem que fazer todos o exame, que esse pilar é muito importante. Eu acho que é muito, assim, descartado atualmente por algumas pessoas, né? Que é a clínica soberana. Assim, o exame físico, ele vai te mostrar o que você vai escutar o pulmão, por exemplo. Está auscultando o pulmão. Você vai escutar um barulhinho que é, digamos, no pulmão limpo, que é...
Não tem nada, pulmão limpo. Se você escutar algum barulho diferente, ele vai já apontar para algum diagnóstico diferente. Isso é a clínica. Daí, por exemplo, você vem com um exame de imagem que mostra que está mais ou menos limpo, você tem certeza, vem sem diagnóstico nenhum. Mas você vai escutar o pulmão e tem um barulho lá de pneumonia, por exemplo. Você tem que se guiar pelo seu exame, não pelo exame de laboratorial ou de imagem. Esses exames são exames complementares, já falo, exame complementar. Então, no caso, assim, ele é um complemento para a clínica. Sim. Se a clínica sua mandar, falar, isso aqui é uma pneumonia, mas o exame de imagem fala, não parece ser, eu trato como pneumonia. Você trata no que o seu conhecimento te mostra. Isso eu aprendi muito em São Paulo, que é onde eu estudei, fiz a minha formação. Eram bons professores da USP, professores muito bons. Eles sempre falavam, não tinha um que não falava, a clínica é soberana. A clínica foi e sempre será soberana. Se estiver, isso eu nunca saiu da minha cabeça. Daí ele fala assim, se você tiver um exame que está dando de frente à sua clínica, segue sua clínica. Não interessa. Por isso é importante esses 4 pilares que você colocou como meta para seguir na sua profissão, né? Empatia, relação médico-paciente, raciocínio clínico e o atendimento em si que vai gerar uma boa consulta no final, né? Isso aí. Beleza. Bruno, você está atendendo onde aqui em Apucarana? Estou atendendo na Multiclínica Apucarana. Ela fica ali na rua Oswaldo Cruz, 1600. Então, gente, se precisar de um médico, clínico geral, Bruno Moura está à disposição. A gente já percebeu que é um médico que tem empatia pelo paciente, que gosta de colocar em prática o que aprendeu e não vai só na base dos exames, né? Não, né? Eu peço muito pouco exame, só se for necessário mesmo. Isso a clínica geralmente já mata. Já. E atualização sempre, né? Com tanta doença chegando todos os dias, né, Bruno? Sempre passo curso online, tem bastante. Bruno, muito obrigada pela nossa conversa. Foi um prazer receber você aqui nos nossos estúdios. Não, o prazer foi meu.